você, por gentileza, abrir a sua Bíblia no livro de Esther. Esther é um livro fácil de achar. Eu vou usar até uma Bíblia de outra linguagem aqui. Se você tiver em Salmos, é só você voltar um pouquinho para Jó, e antes de Jó, você vai para o livro de Esther. Eu vou usar a NVI, que vai nos ajudar mais na leitura. Esther, capítulo 2, nós vamos ler dos versículos de 4 a 10. O título da palavra de hoje é A Festa e a Rainha. Eu sei que há uma festa acontecendo, nesse feriado, e que há algumas rainhas, mas essa é uma festa bem diferente, com uma rainha bem diferente. Eu gostaria de falar de Esther. Capítulo 2, nós vamos ler dos versículos de 4 a 10. Todos acharam? É só voltar a Salmos um pouquinho, já vai aparecer Esther, depois aí de Jó, antes de Jó, A moça que mais agradasse o rei seria rainha em lugar de Vasti. Ou seja, está havendo aqui uma troca de rainhas, Havia uma rainha e agora uma nova rainha será escolhida. Esse conselho agradou o rei e ele pôs em execução. Então aconteceu meio que como um concurso de beleza, Para quem que vai ser a Miss Pérsia. Aqui o contexto é do Império Persa. Nós estamos falando aqui mais ou menos do ano 480 antes de Cristo, há 2.500 anos voltando no tempo. Nesse tempo, vivia na cidadela de Suzã um judeu chamado Mardoqueu, da tribo de Benjamim, filho de Jair, neto de Simei e bisneto de Quis. Ele fora levado de Jerusalém para o exílio por Nabucodonosor, rei da Babilônia, entre os que foram levados prisioneiros com Joaquim, rei de Judá. Mardoqueu tinha uma prima chamada Hadassa, que havia sido criada por ele, por não ter pai nem mãe. Essa moça, também conhecida como Esther, era atraente e muito bonita, tipo a Lívia assim, E Mardoqueu havia tomado como filha quando o pai e a mãe dela morreram. Quando a ordem e o decreto do rei foram proclamados, muitas moças foram trazidas à cidadela de Suzã e colocadas sobre o cuidado de Hegai. Esther também foi trazida ao palácio do rei e confiada a Hegai, encarregado do harém. A moça o agradou e ele a favoreceu. Ele logo lhe providenciou um spa, quer dizer, tratamento de beleza e comida especial. Designou-lhe 7 moças escolhidas do palácio do rei e transferiu-a junto com suas jovens para o melhor lugar do harém. Esther não tinha revelado a que povo pertencia, nem a origem de sua família, pois Mardoqueu havia proibido de fazer isso. Provavelmente já existia um preconceito com o povo judeu, e isso fez com que Mardoqueu, quando ela foi levada para esse concurso, para esses tratamentos, para ver quem o rei escolheria como rainha, Mardoqueu falou, não conta ao seu povo, porque isso pode trazer algum tipo de problema. Então já havia um certo ali antissemitismo enraizado. É muito impressionante essa história. Quando a gente fala da Pérsia, você tem que pensar na região do Irã. O Irã, todos sabem onde fica, tem a ver com esse império persa. Obrigado, Tiagão. E aconteceram algumas coisas que nós não vamos entrar em detalhe, mas a rainha anterior foi destituída, foi excluída, e agora o rei, no caso aqui é o rei Xerxes da Pérsia, talvez a sua tradução o chame de Assuero, mas o rei Xerxes, ele vai buscar uma nova rainha. Ele é o homem mais poderoso da época. O Império Persa dominou extensões de terra
gigantescas, um mapa grandioso, e ele dominava por tudo isso. Então ele poderia escolher, mandar e desmandar, e todos tinham que obedecer. E ele faz então essa forma aí de concurso de beleza, e nesse meio entra esta moça chamada Hadassa, mas que é mais conhecida como Esther. E como nós lemos, é uma moça que perdeu os pais, e nós não sabemos como foi essa história, a Bíblia não nos diz, mas ela tinha um primo mais velho, ela tinha um primo que era alguém mais experiente e que a adotou, que cuidou dela. Isso é muito forte entre o povo judeu, esse cuidado comunitário. E Esther então vai ter ali o seu primo Mardoqueu, ou Mordecai, talvez algumas traduções, como a sua referência, de certa forma, paterna. Mas ela mesma efetivamente tinha perdido seus pais e agora foi levada para uma realidade. E na continuação da história, Esther será a escolhida. Esther será a nova rainha da Pérsia, uma espécie aí de primeira dama, a Miss Pérsia, a pessoa que vai ocupar aquela posição que havia sido aberta e que o rei estava buscando uma nova rainha. A história vai continuar. Eu queria passar por algumas coisas dessa história e pensar em alguns detalhes que servem para nós nessa manhã de festa, de rainha, mas com uma outra festa e com uma outra rainha. A história continuando, um dia Mardoqueu ou Mordecai, eu vou chamá-lo mais de Mardoqueu agora, tá? Ele está perto do palácio para ficar próximo, né, da sua filha, mas a sua prima, na verdade. E ele ouve duas pessoas tramando contra a vida do rei da Pérsia. E Mardoqueu vai e revela para a liderança, para os oficiais do rei, esse esquema que buscava matar o rei. E por causa disso o rei é livre da morte. Há um livramento sobre a vida do rei, mas o rei nem fica sabendo disso. Isso é registrado nos livros da história da Pérsia. Isso nem chega ao conhecimento do rei, desse esquema que havia para tirar a vida dele. E por meio de Mardoqueu, o texto inclusive diz que por acaso ele ouviu, que por acaso ele ficou sabendo desse esquema, desse conluio. E a história continua. E entra um outro personagem, uma outra personagem chamado Amã. Amã, ele é um homem mau no livro. É a maior representação do mal no livro de Esther, é esse cara chamado Amã. Mas Amã é um cara que tem autoridade, ele é colocado pelo rei numa posição muito importante, numa posição muito especial sobre todas as outras pessoas. Claro, abaixo do rei, mas acima das outras pessoas. E Amã, ele é aquele cara que gosta de poder, é aquele cara que gosta do confete, é aquele cara que gosta do louvor das pessoas, do reconhecimento das pessoas, e até da adoração das pessoas. E Amã um dia sai pela cidade, e quando Amã passava, tinha uma regra, todo mundo tinha que se curvar, diante do bonitão, diante do cheirosão, que se achava maravilhoso. E enquanto Amã passava, as pessoas iam se curvando, mas daqui a pouco, alguém não se curvou. E ele olhou e viu um cara de pé. Samuel, quem era esse cara de pé? Era o Mordecai ou Mardoqueu. Mardoqueu, como judeu, não se curva diante de homem nenhum. Porque o se curvar, o se prostrar em adoração a homens, nem pensar. Podia ser o próprio rei Xerxes, ele não ia se ajoelhar ou se prostrar. E Amã, como toda pessoa sedenta de poder, nunca está satisfeito. Pode ter assim todo mundo se curvando, mas um não se curvou. Se torna para Amã uma questão pessoal. Se torna para ele assim, parece que desapareceu todo mundo e ele só conseguia ver o Mordecai em pé. O Mardoqueu que não se curvava, que não se prostrava. E no coração dele criou um ódio e ele soube que aquele homem era judeu. E porque ele era judeu, ele não iria se curvar. E nasceu no coração dele um plano, um desejo não apenas de acabar com a vida de Mardoqueu,
mas de exterminar todo o povo judeu, de matar todo o povo judeu, de buscar uma estratégia em que Mardoqueu pagasse por aquela afronta, segundo ele, de não se curvar diante dele, mas não só isso, mas de exterminar toda a linhagem, todo o povo, toda aquela raça. E ele vai para sua casa, as estratégias começam a florescer, as ideias começam a pulsar no seu coração, e ele resolve falar com o rei. Falou, já sei, vou falar com o rei, que tem um povo que tem costumes ruins, que tem costumes que não são iguais à maioria das pessoas, e que só há uma solução, exterminar esse povo. O rei confia em mim, o rei gosta de mim, então eu vou conseguir isso com ele. E Amã vai até Xerxes, o rei da Pérsia, e diz, rei, tem um povo diferente dos nossos costumes, que são contra o nosso poder, e faz toda ali uma descrição. Nós precisamos exterminar esse povo. Aí o Xerxes, cabeça oca, ele pega o seu anel e entrega para Amã. Quantas pessoas têm um anel de poder que não poderiam ter, né? Entrega para Amã e diz, faça o que você achar melhor. É um burro motivado numa loja de cristal, né? O Amã, agora com a maldade mais o poder. Quando você tem a maldade combinada com o poder, não pode sair coisa boa. E Amã agora, com esta procuração, com esse poder do rei, ele estabelece um decreto e marca o dia onde todos os judeus, em todos os lugares do Império Persa, devem ser mortos, exterminados, para que toda a raiz judaica da época pudesse desaparecer da face da terra. Esse é o livro de Esther. Esse é o enredo do livro de Esther. E Mardoqueu, quando fica sabendo disso, ele fica enlutado. Talvez porque ele sabe que o fato de ele ter ficado de pé naqueles momentos trouxe esse tipo de perseguição, mas também ao mesmo tempo ele não poderia negociar os seus valores, negociar as suas referências, negociar os seus princípios. Ele sabia quem ele era, ele sabia quem Deus era, ele sabia a história do seu povo e do seu Deus. Mas ele se entristece muito, porque os decretos da Pérsia eram irrevogáveis. Eles não poderiam ser revogados. Uma vez colocados, decretados com o selo do rei, nem o rei poderia mais revogar aquele decreto. Olha que furada, olha que problema que se tem agora. Mas começa a acontecer uma das coisas que eu acho mais bonitas no livro de Esther. O texto diz que Mardoqueu foi procurar a rainha e mandou um recado para ela, porque você se lembra que Esther não disse que era judia. Esther mantinha em segredo, ninguém sabia, o Amã não sabia, o rei não sabia, ninguém sabia que ela pertencia ao povo judeu. E ele manda um recado, porque ele não pode chegar até a rainha, porque isso traria suspeita. E uma pessoa vai avisa a rainha que saiu um decreto do rei, que ela precisa conversar com o rei. E a resposta de Esther foi, olha, faz 30 dias que o rei não me chama. E segundo a lei da Pérsia, se alguém comparecer perante o rei, sem ser chamado, no caso dela, sem ser chamada, e o rei não estender o seu cetro, essa pessoa morre. Samuel é uma outra cultura, sim, uma outra cultura, outras regras, era um negócio totalmente diferente. A primeira coisa que Esther pensou, puxa, já faz 30 dias que o rei não me procura, que o rei não me chama para nada. E aí eu vou diante dele pedir alguma coisa, se eu chegar diante dele, ele não estender sobre mim o cetro, eu vou morrer. E a outra rainha que foi destituída já era um histórico e uma lembrança de que o rei não era um cara assim muito legal para as mulheres. Mas uma das coisas que eu acho mais preciosas nesse livro, eu gostaria que você prestasse atenção, é que nós estamos falando do maior império do mundo na época, o Império Persa. Nós estamos falando do povo inteiro, o povo judeu, o que implica todas as promessas de Deus, que agora estão em risco, porque Deus prometeu o Messias por meio do povo judeu,
que seria filho de Abraão, filho de Davi, da tribo de Judá, o leão da tribo de Judá. E agora há um decreto para exterminar todos os judeus. O que isso ecoa? As promessas de Deus estão em risco. O plano de Deus está em risco. O projeto ali da vinda do Messias está em risco. Mas de onde vem a esperança? De uma mulher que era muito rebaixada nessa época, que não tinha pai, que não tinha mãe, que era órfã, que sabia muito de beleza. A Bíblia fala que ela passou por tratamentos de spa, de perfume, mas não teve nenhum treinamento político, não teve nenhum tratamento governamental, não teve nada. E agora, tudo aquilo que você conhece de promessas do Antigo Testamento, de profecias do Antigo Testamento, de um monte de coisa, depende dessa menina, depende dessa mulher. E como isso é um padrão tão lindo na Bíblia, gente. Deus usa as coisas simples. Deus usa as pessoas que não são. Deus usa as pessoas que não têm. Deus não depende dos super-homens poderosos, Master, Blaster, Super, Hiper, Thunder, Giga maravilhosos. Deus na história da salvação, Deus no percurso aí do plano da salvação, pescava pessoas, usava pessoas simples, pessoas de quem não se esperava muitas coisas, pessoas que do ponto de vista humano, quem olhasse diria, essa pessoa nunca vai dar nada, essa pessoa simplesmente vai passar pela história de forma apagada, talvez até dependendo da caridade das pessoas. Quem olhasse para Esther no dia em que seus pais morreram, quem olhasse para Esther no dia em que ela foi adotada pelo seu primo, jamais imaginaria que ela seria a rainha do maior império do mundo, e que dela dependeria o futuro das profecias, o futuro das promessas de Deus na história. Mas Deus faz assim, Deus escolhe um pastorzinho chamado Davi, Deus escolhe um idólatra chamado Abraão, que estava lá numa terra idólatra, adorando falsos deuses, como a Bíblia diz em Josué 24, Deus escolhe, Deus faz, porque guarde uma coisa, amados, a Bíblia é o livro de apenas um herói, e esse herói se chama Deus. Para que o próprio povo de Israel, quando vai ser escolhido, Deus vai dizer, olha, eu não escolhi vocês porque vocês eram a nação mais poderosa para serem meu povo, eu não escolhi vocês para serem aí o veículo por meio do qual o Messias viria e a promessa de Abraão se cumpriria. Pelo contrário, eu escolhi vocês porque vocês eram os menores, porque vocês eram um povo mais desprezado, eu encontrei vocês escravos do Egito, quando vocês não eram. Eu queria que você, amado, acreditasse que Deus pode te usar, mesmo que você não seja muita coisa. Talvez você olhe para a sua história do ponto de vista humano. Samuel, eu não tenho pais cristãos. Samuel, eu já passei por muita coisa, já perdi muita coisa, já errei em muitas coisas, já não tenho mais por que Deus me usar, não tenho as patentes humanas das grandes universidades, não tenho 5, 6 idiomas, não tenho uma conta bancária com vários dígitos, não tenho grandes perspectivas do ponto de vista humano. Eu queria que você realmente acreditasse que Deus, Ele usa as adaças, que passariam do ponto de vista humano, esquecida, dependente apenas das caridades alheias, mas agora toda uma história do povo de Deus, inclusive a nossa, porque se Jesus não viesse, não haveria salvação para nós também, passava agora pela história dessa órfã. Por quê? Porque Deus usa pessoas que não são. Porque Deus, no seu projeto, no seu trabalho, não depende das nossas patentes humanas. É claro que se você as tiver, Deus pode te usar também, vai te usar também. Mas saiba que se você não as tem, você pode ser uma Esther. Deus pode te usar para coisas e momentos estratégicos dEle, no plano dEle, na história de Deus. Nada do que é humano é obstáculo.
Mesmo aquilo que você olha para a sua história e vê como uma falta. Mesmo aquilo que você olha para a sua história e vê como uma fraqueza. Mesmo aquilo que você olha para a sua história e vê como portas fechadas e oportunidades perdidas. Deus ainda pode nos usar. Deus ainda pode fazer. E está aqui uma menina agora. Esther, você precisa falar com o rei. Você precisa conversar com ele. Clamar por misericórdia. E a primeira reação de Esther é a nossa reação. Mas eu posso morrer. O que você está me pedindo é um preço alto. É o preço de arriscar ser morta. E aí eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora, no livro de Esther ainda. Ô Samuel, podia ter avisado que era para deixar aberto, né? Não, assim você vai treinando e vai decorando aí, né? Onde fica Esther, para você não esquecer mais. Esther capítulo 4, versículo 12 a 16. Grife esse texto na sua Bíblia, ele é maravilhoso. Samuel, a Bíblia é minha, eu grifo se eu quiser. É bem assim, tem razão, mas olha que texto precioso esse. Olha o que, porque, deixa eu falar do contexto. O Mardoqueu mandou a mensagem e disse, fale com o rei por nós. Esther respondeu, mas o rei não está me chamando, e se eu aparecer e ele não estender o cetro, eu vou morrer. Aí olha o que o Mardoqueu diz para ela, capítulo 4, versículo 12. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou-lhe dizer, não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois, se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu. Vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas servas jejuaremos com vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Isso é empoderamento feminino. Abre e fecha parênteses. Eu vejo coisas tão preciosas nessa parte, queridos. Há coisas tão preciosas, mas eu queria chamar a atenção para 2 só. A palavra inteira poderia ser nesse pedaço. Mas vocês não querem ficar aqui até as 2 da tarde, então vamos terminar antes do meio-dia. Mas, olha o que Mardoqueu diz. Eu conheço Deus. Eu sei que nosso Deus é fiel. E que essa lei da Pérsia, do homem mais poderoso, não é o final da história do povo judeu, porque Deus está acima das notícias humanas, Deus está acima das regras humanas, e Ele diz, livramento virá, Deus continua sendo Deus, Deus vai realizar os seus propósitos, Deus vai cumprir as suas promessas. Esther, livramento virá, e ponto final. A pergunta é, Esther, se você quer fazer parte desse plano, se você quer fazer parte dessa história, se você quer fazer parte deste livramento que Deus vai prover. Eu acho lindo Mardoqueu dizer isso, porque, amados, nós somos muito vulneráveis para receber más notícias. Eu fico impressionado como nós nos desestabilizamos tão facilmente com más notícias. E não estou falando nem daquelas notícias que realmente são muito complicadas. Aqui no caso, até derrubei a água toda. Eu percebi que algumas pessoas fizeram uma cara assim. Eu falei, nossa, será que eu falei alguma coisa errada? Mas não, é que eu estava derrubando a água aqui mesmo no púlpito. Mas eu fico impressionado. Puxa, olha, perdi uma oportunidade A, perdi uma oportunidade B. Olha, atrasou uma semana aquilo. Os seres humanos, e nós cristãos também, ficamos transtornados, desestabilizados, sem chão,
com más notícias. Como se não tivéssemos confiança em Deus, fé em Deus, a certeza de que nada foge do controle de Deus, e que em todas as coisas Ele continua sendo Deus, e vai trabalhar em todas as coisas. Nós muitas vezes, e agora? Meu Deus, acabou o mundo. Quando você vai ver, é uma bobagem. Você vai ver algo pequeno. Quando nós vamos olhar, é algo contornável, é algo que é possível trabalhar, e mesmo que não fosse contornável, é plenamente possível viver sem e continuar em frente. E mesmo para aquilo que não é contornável, num primeiro momento, que é a morte, em Cristo virou contornável. De forma que nós, cristãos, deveríamos receber más notícias com uma firmeza diferente do mundo. Como Mardoqueu, que está aqui com uma sentença de morte sobre ele, sobre todo o povo, e fala: olha, Esther, eu não sei como vai acontecer, mas livramento da parte de Deus virá. Deus continua sendo Deus. Deus vai fazer aquilo que Ele prometeu, aquilo que Ele disse. Deus continuará sendo Deus. Nós precisamos, amados, ao recebermos más notícias, o salmista diz isso. Olha esse salmo, capítulo 112, versículos 6 e 7. O justo não será abalado, ele não temerá as más notícias, ele não se abalará nos momentos de más notícias. Queridos, nós vivemos num mundo de más notícias, mas nós temos uma boa nova. E essa boa nova tem que suplantar todas as más notícias. Tem que ir além dela. Nós não somos cegos. É claro que nós ouvimos, nós sabemos, nós vemos no jornal, nós vemos na realidade. Na sua história pessoal, você receberá más notícias, mas as boas novas já chegaram para nós. A boa notícia que resolve não a nossa vidinha de anos na terra, mas resolve a nossa eternidade, já foi estabelecida, já foi dada. Que Deus nos ajude a termos um coração alicerçado nele nos momentos das más notícias. Como Jesus falou, em Mateus capítulo 7, versículos 24 a 27, aquele que ouve as minhas palavras e vive à luz delas, é como um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Vêm as chuvas, vêm os ventos, vêm as ondas e as tempestades, batem contra ela, mas ela não cai, porque está alicerçada sobre a rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não vive à luz delas, vive à luz das notícias que aparecem no Facebook, das notícias que recebe no WhatsApp, das notícias que... aquele que vive à luz dessas verdades, é como aquele que edificou a sua casa sobre a areia. Não precisa nem chover muito. Não precisa nem soprar muito vento. Ela desaba, porque está na areia. Quando nós olhamos para Mardoqueu, nós vemos que é alguém que está alicerçado na rocha. Porque a pior notícia não tem pior. Olha, vai morrer todo mundo. Exterminar todo mundo, todos os judeus. Acabou a história. Sejam felizes até o dia tal, porque a partir do dia tal não tem mais judeu. E aí o cara chega e ainda fala: não é o final da história. Eu posso até morrer. Nós, Esther, nós podemos morrer, mas vai vir um livramento de Deus. Deus está trabalhando, Deus está no seu trono, Deus está reinando ainda, e ainda não é o final da história. Em nome de Jesus, se você tem vivido tempos de más notícias, ou para as próximas más notícias que você receber, receba-as de forma diferente. É claro que elas podem te entristecer, é claro que elas podem num primeiro momento balançar, mas o nosso coração está alicerçado na rocha e deve permanecer, mesmo no tempo de más notícias, mesmo nos tempos de grandes desafios. Mas eu acho lindo Esther também. Se Esther fosse evangélica, ela ia dizer: olha, o Mardoqueu é o seguinte, eu prometo que eu vou orar bastante para cair um raio na cabeça de Amã. Então Amã vai morrer, aí eu mando um outro raio para cair na cabeça do Xerxes, e a gente faz aqui uma oração bem forte, e tudo vai se resolver com, assim, resolveu, o problema está resolvido, A gente gosta às vezes disso, uma magia gospel. Tem a macumba, a gente tem a boa cumba,
né? Então a gente faz um esquema que vai resolver tudo, que vai solucionar tudo. O que eu acho bonito aqui é que Esther sabe que tem algo que ela tem que fazer. Tem algo que ela tem que agir. Receber uma resposta favorável do rei foge do poder dela. Então ela diz, galera, bora jejuar. Todo mundo em jejum comigo aí e tal. Mas sair do meu lugar e ir até o rei, aí é comigo. Correr o risco é comigo. Assumir a posição é comigo. Eu fico impressionado muitas vezes como nós esperamos que sem algumas atitudes que mudemos, sem algumas posições que tomemos, sem algumas mudanças efetivas e concretas que venhamos a assumir de verdade, nós esperamos grandes mudanças. Isso em todas as áreas. Não, mas eu estou orando. Ótimo. A oração realmente pode fazer acontecer aquilo que nós não podemos fazer. Mas há algo que é nosso, há algo que nós temos que assumir, como Esther está fazendo. Ela sabia, eu tenho que assumir, ela entendeu. A sua primeira reação, como nós vimos, foi, puxa, mas eu posso morrer. Como assim? Quando ela vem, não, percebe que não, realmente, se eu não fizer isso, se eu não assumir, se eu não tomar essa posição, se eu não assumir esta mudança, eu tenho que fazer. É para mim, então eu vou. Jejuem para que possa acontecer aquilo que eu não posso fazer. Mas tem algo que eu posso fazer. Tem riscos que eu tenho que assumir. Tem frentes que eu tenho que me colocar. Tem caras que eu tenho que pôr para bater. Falando sobre a nossa geração. Nós vivemos numa geração acovardada. Numa geração omissa. Quanto menos, melhor. Uma geração que tenta tirar o pé de tudo. Tenta fugir de tudo. Sempre é os outros que vão fazer, os outros que vão resolver, os outros que vão realizar. Que a nossa geração, ela ama o sangue dos mártires, mas não quer derramar uma gota. Nós temos dificuldade em falar, essa necessidade, eu assumo. Não, alguém vai fazer, alguém vai fazer. Alguém vai fazer, alguém vai fazer. E sempre as coisas muitas vezes ficam por fazer. Porque nós não fazemos com o Esther e falamos, é comigo. Então é comigo. Assumindo uma posição, assumindo alguns riscos. Isso tem melhorado um pouco, mas havia muito tempo que as pessoas sempre, não, vou fazer uma oração para resolver. Não, mas isso daqui não é algo que uma oração precisa resolver. É algo que você precisa mudar. Eu não estou trabalhando, mas eu vou fazer uma oração. Mas e o seu currículo fez? Não, não fiz. Mas não, também não. Mas e buscar e tal? Não, isso eu não fiz. Amigo, eu estou desconfiado que você vai orar bastante tempo, viu? Você vai orar até a glória. Porque tem algo que não é oração. Meu filho está uma desgraça. Meu filho está pequenininho, já me bate em todo mundo, xinga professor, e aí começa toda a história. Eu vou fazer uma oração. Amado, ore, mas há algo que você tem que fazer e assumir que é teu. Quando nós vivemos um tempo desafiador como igreja, lá em 2013 para 2014, a igreja caminhava no sentido de que ela iria fechar. E por que ela não fechou? E hoje a igreja continua, permanece? Porque um grupo de pessoas naquela época falou, não, nós podemos continuar, vamos lutar, vamos permanecer, vamos... E a igreja continuou. Mas em 2013 tinha praticamente uma data para nós fecharmos. Mas pessoas assumiram, pessoas falaram, não, pode deixar, vamos fazer. Vamos assumir, vai acontecer, Deus tem algo, Deus vai realizar, vamos juntos. Mas, irmão, quem é dessa história aqui sabe, todo mundo de pedreiro, todo mundo de faxineiro, todo mundo de
construindo parede. Uma loucura, foi uma loucura. Mudança, não tinha dinheiro para caminhão e tal, foi no carro da galera. As coisas foram acontecendo. Por quê? Chega um momento que preciso assumir aquilo que eu tenho que assumir. Aquilo que nós temos que assumir, temos que assumir. Samuel, ora pelo meu casamento. Oro, com certeza. Mas o que está acontecendo? Eu tenho xingado minha esposa, ela tem me xingado também. Ora para a gente não se xingar mais. Falou, oro, não, eu vou comprar um tampão de boca para vocês. E amarrar bem apertado. Deus não vai restaurar o seu casamento se atitudes não forem mudadas. Se alguém te prometer algo contrário, é macumba gospel. E eu digo assim, com uma certa firmeza, amada, porque se nós não abandonamos essas mentiras, nós nos apegamos a falsas esperanças. E as falsas esperanças, no final, nós descobriremos que eram apenas ilusões. Aí a conta vem, e Deus e tudo mais. Não foi Deus, meu irmão, não foi Deus. É simplesmente alguns momentos exigem que nós olhemos e falemos, agora é comigo. Agora é comigo. Eu vou realizar isso, Deus vai me fortalecer, Deus vai me dar graça, vai me dar sabedoria, mas eu preciso assumir uma posição. E foi isso que Esther entendeu. Que onde ela estava, Mardoqueu disse, Esther, acho que você não está aí por acaso. Irmão, você não está onde você está por acaso. Quem vive de acaso é ateu, que crê que tudo é do acaso, surgiu do acaso, se organizou do acaso, vai desaparecer do acaso, então dane-se tudo que você está vivendo, é mero acaso e vai acabar em nada também. Nós não somos ateus, nós cremos num Deus, nós não cremos na sorte, no azar, na coincidência, nós cremos na providência, nós cremos na ação de Deus. Você está num lugar, é ali que Deus quer te usar. Esther, você que foi colocada aí, Esther, eu creio que tem algo para você aí, Esther. Pense, Esther, se você não está aí para este momento, para este propósito, para este acontecimento. Deixa eu mostrar para vocês alguns cristãos que marcaram suas gerações. Se o Mateus puder me ajudar com o slide. William Wilberforce, durante 20 anos, ele trabalhou com uma lei contra a compra de escravos da África. Depois ele trabalhou mais 25 anos, junto ali ao parlamento, é o da esquerda, né, está o nome dele, para que os escravos fossem libertos. No dia de sua morte, no leito de morte, ele foi comunicado que 700 mil escravos estavam sendo postos em liberdade, fruto do trabalho dele. Cristão comprometido, amigo de John Wesley, da tradição metodista. Porque em algum momento ele falou, isso aí é comigo. Eu vou assumir, eu vou fazer. O Martin Luther King, muito mais conhecido, que tem a ver aí com os direitos, né, dos negros. Inclusive ele foi assassinado lá no final, não vou entrar nesses detalhes agora, mas ganhou inclusive o Prêmio Nobel da Paz, acho que em 1964, salvo engano. Porque um dia ele falou, bom, eu posso ficar igual todo mundo, tal, não, mas agora é comigo. Eu vou assumir, eu vou fazer, eu vou me posicionar onde eu estou. Pode passar? Esse casal era um casal, eles são fundadores do Exército da Salvação. Uma das redes humanitárias maiores aí que existem no mundo, já atua em 126 países. E eles têm os 3 S's: sopa, sabão, salvação. Alimenta, dá banho e evangelho. Alimenta, dá banho e evangelho. É impensável o tamanho, não dá nem para explicar muito o tamanho desse negócio, que é o Exército da Salvação, o que eles já realizaram, o que eles já fizeram. Um casal que um dia teve que falar, vamos assumir? É com a gente? Vamos tornar realidade algo? Talvez nem imaginavam, com certeza não imaginavam onde isso chegaria. Pode passar. Fundador da Cruz Vermelha. Cristão, comprometido.
uma das redes que vai além das fronteiras e vai além das guerras, que é respeitada por exércitos inimigos. Um negócio grandioso, um negócio gigantesco. Porque um dia um cristão falou, tem algo aí que eu tenho que fazer. Tem algo que eu tenho que assumir. E é comigo. Não é com ninguém mais. E eu vou me posicionar. E eu vou assumir. Pode passar? George Miller, ele é mais conhecido, cristão também, da linha reformada. Criou abrigos para crianças. Deixa eu falar o número certo aqui. 117 escolas que educaram mais de 120 mil jovens e órfãos. Criou orfanatos para gerar educação, para gerar... Começou, coloquei aqui, em 1836, em sua própria casa. Inicialmente com 30 meninas perdidas, totalmente órfãs e desprezadas. Um dia ele teve que falar, será que isso é comigo? É comigo. Então eu vou assumir. O outro é Dietrich Bonhoeffer, né, que é o pastor que morreu na época do nazismo. O pastor que fez parte de uma exceção da igreja alemã, que se opôs a Hitler, que não aceitava aquilo que estava acontecendo. Ele morreu no dia 9 de abril de 1945. Até hoje você pode ir lá num campo de concentração, em Flossenberg, eu acho que é assim que se pronuncia. Chegando lá, você consegue andar nos últimos passos que ele deu antes de ser enforcado. Pouco antes de acabar a Segunda Guerra Mundial. Mas tem lá uma placa de Dietrich Bonhoeffer, o homem que não se curvou, o homem que se posicionou, o homem que foi além, o homem que em algum momento falou, não, isso é comigo. Ele estava em outro país, irmãos. Ele estava em outro país, estava nos Estados Unidos e viajou para a Alemanha para lutar por essa questão. Poderia estar vivo, poderia, até hoje não, mas estaria bem. Ele entendeu que era com ele. Falou, como assim eu sou pastor da igreja lá na Alemanha só nos momentos bons e não nos momentos de luta? Pode passar? As grandes universidades do mundo foram estabelecidas por cristãos. Oxford, Cambridge, pode passar? Princeton, Yale, Harvard, né? O John Harvard era um cristão, totalmente cristão. Pode passar? Universidade de Paris, Universidade de Bolonha, todas elas fruto de cristãos que entenderam a importância. Pode passar? Educação para todos. Tem muito a ver com Lutero e Calvino. Essa ideia de que não é apenas o clero que tem que ler, não é apenas os príncipes que tem que saber ler. Eu fui na Alemanha, eu vi o documento de Lutero falando, olha, as pessoas precisam saber ler, elas precisam ler a Bíblia. Então todo mundo tem que ser alfabetizado, todo mundo tem que aprender a ler. Esse princípio de educação para todos é filho da reforma. Pode passar? Esse cristão, ele criou um método de alfabetização que a fundação dele, né, e do que ele criou, então ele já é do século passado, é bem mais recente, até pela foto se percebe. Ele criou um método de alfabetização que alfabetizou já 270 milhões de pessoas. Paulo Freire tentou dar uma plagiada em algumas coisas dele, diga-se de passagem. Mas um cristão totalmente comprometido, missionário. Um método de alfabetização que já alfabetizou mais gente do que tem no Brasil hoje. Um cristão comprometido. Pode passar? Na literatura, Tolkien, cristão. C.S. Lewis, cristão. Dostoiévski, cristão. Tolstói, cristão. Pode passar? Jane Austen, cristã. Agatha Christie, cristã. Shakespeare, cristão. Charles Dickens, cristão. Pode passar? Na música, Bach, cristão. Eu coloquei o Bono também, né? Para ficar uma coisa também nova. Cristão, comprometido, envolvido. Vivo ainda, mas que participa de movimentos humanitários e que honra muito a Cristo. Pode passar? Na ciência, irmão, não existiria ciência moderna se não fossem cristãos. A revolução científica é fruto de pessoas que criam em Deus e em sua maioria eram cristãos. Kepler, Blaise Pascal, Isaac Newton, Michael Faraday. Pode passar? Atualmente, né, eu coloquei o Francis Collins, o diretor do projeto Genoma Humano,
está vivo, cristão, tem livro defendendo a fé cristã. E aqui eu coloquei a fundadora da enfermagem moderna, cristã também. Todas as pessoas que em algum momento, onde eu estou? Eu estou aqui, aqui eu vou tomar uma posição, aqui eu vou fazer algo. Pode passar o próximo slide? Deixa eu ver. Pode deixar nesse slide? Já eu falo dele. Cristãos que em um momento falaram, olha, aqui é o meu lugar, aqui eu vou fazer acontecer, aqui eu vou fazer a diferença. Eu gosto muito da história de David Livingstone, que foi um missionário na África. Só que ele era médico também. Então o que ele fez, o que ele contribuiu na medicina na África, Samuel, eu nunca ouvi ninguém dessa galera aí. E ainda mais que eram cristãos, né? Porque a ideia das pessoas é dizer que o cristão ou religioso é burro, e o materialista, o ateu, o cético é o cara inteligente, é o cara bom, né? Mas aí, se essa galera era burra, se essa galera era ignorante, eu prefiro ficar com os ignorantes nesse caso, porque aí estão as mentes das mais brilhantes que já pisaram nesse planeta. Mas o que eu quero trazer o foco não é a inteligência delas. Foi a postura delas, na área delas, eu estou na música, tal, eu estou na enfermagem, tal, eu estou na ciência, então vou glorificar a Deus na minha ciência. Eu estou nos direitos humanos, eu estou em posição política, eu estou em posição... Todos eles em algum momento falaram, eu estou aqui, então agora é comigo. Esse cara por décadas foi um missionário na África, e que trouxe muitas notícias e lutou muito contra o comércio de escravos também, para a Europa e tudo mais, e levou muita medicina para os africanos. Ele morreu na África, até por uma doença que ele pegou lá, depois de muitas décadas, já estava na sua alta idade. Quando ele morreu, antes de mandarem o corpo de volta para a Inglaterra, ele está lá na abadia de Westminster, enterrado, o povo nativo tirou o seu coração e enterrou na África. Falou, o corpo dele pode ficar lá, mas o coração dele sempre esteve aqui, e o coração dele vai continuar aqui, e o coração dele foi enterrado na África. Isso me lembrou muito, pode passar, desse texto de Jesus, né? Porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. O coração dele estava nessa missão de Deus, neste papel que ele sabia que Deus tinha para ele, ali onde ele estava. De forma que ele morreu, mas seu coração e a sua história continuaram lá, permaneceram lá. Esther sabia que ela tinha que assumir. Amados, assuma, não tenha medo. Eu lembro de um pastor chamado Ibrahim, que eu era jovem, novinho, eu comecei a pregar com 17, 18, e era um negócio meio complicado, e ele sempre falava, Samuel, assume, vai, tipo, bem o jeitão dele lá, quem conheceu o Ibrahim, sabe, mas eu não sei, assume, mas agora para liderar, assume, vai, e tal, e ainda, às vezes, eu ainda tenho que ouvir o Ibrahim dizendo isso, às vezes eu estou com alguma situação, não, deixa que outra pessoa resolve, parece que eu ainda ouço o Ibrahim dizendo, Samuel, assume, vai, é com você, não é outro, não delega, não pipoca, não terceiriza, assume, vai que é contigo. Eu queria caminhar para o final. E também falando da final da história, né? Samuel, eu nunca tinha ouvido falar de Esther, você falou aí da sentença de morte, o que vai acontecer? O Amã, que é o sangue ruim, coração peludo, ele tinha um negócio tão pessoal com Mardoqueu, que ele não queria simplesmente exterminar os judeus. Para o Mardoqueu ele tinha uma ideia melhor. Ele mandou fazer uma forca de 20 metros de altura para enforcar Mardoqueu. Aquele cara que não tinha se prostrado diante dele, falou, esse cara vai ser erguido como uma propaganda, vai ser o outdoor do caos, em que ele vai ser pendurado e vai morrer envergonhado. E para um judeu ser enforcado, né, maldito aquele que for pendurado no madeiro. Então, a forca significava muito. E ele vai conversar com o rei. Vou pedir para o rei para enforcar esse cara. É muito lindo isso, preste atenção. Eu sei que eu já falei demais, os irmãos estão cansados, mas preste atenção agora, porque isso é precioso no livro de Esther. É uma das chaves mais importantes do livro de Esther.
O Amã está indo falar com o rei para pedir para enforcar o Mardoqueu. Só que naquela noite anterior, na noite anterior a esta conversa, o rei teve uma insônia e não dormiu. Vai vendo. E o rei pediu, olha, leiam registros históricos para mim. Melhor coisa para dormir, registros históricos, né? Datas e tudo mais. Brincadeira, a história é maravilhosa. Mas começaram a ler os registros. E aí leram a história. Um cara chamado Mardoqueu ficou sabendo de uma estratégia para matar o rei. E foi e avisou, e por causa disso o rei foi salvo. O rei falou, puxa vida, eu nunca tinha ouvido falar disso. Aí chamou seus oficiais e falou, vem cá, ele teve alguma recompensa por isso que ele fez? Aí o pessoal, não teve nada. Não, isso aqui não pode ficar assim. E aí, durante o dia, chegou Amã para pedir, para matar o Mardoqueu. Só que quando ele está chegando, o rei fala, Amã, me ajuda com uma coisa. Se tiver uma pessoa que eu queira exaltar, que eu queira honrar, que eu queira agradecer, por ser assim uma pessoa fundamental assim para o rei, o que eu devo fazer? Aí o Amã, pô, esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Ele falou, rei, bota esse cara assim num cavalo, com as roupas do rei. Ele começou a falar, o que eu gostaria, né? E começou a criar todo um ambiente, aquela pompa, aquela beleza. O rei falou, amei essa ideia. Pois é, então você vai fazer isso pelo Mardoqueu. Na mesma noite, no mesmo dia ali, ele chegando para falar da forca. E aí Deus, eu vou explicar porque eu estou colocando Deus entre aspas. Deus vai dizer, não, o Mardoqueu vai ser levantado, mas não vai ser na forca. Vai ser numa outra honra, vai ser numa outra posição. E o cara tem que levar Mardoqueu sendo honrado por toda a cidade. Por que eu disse entre aspas? Porque Deus não aparece nenhuma vez no livro de Esther. Nenhuma. A palavra Deus não existe no livro de Esther. Nenhuma vez. Mas você percebe a atuação de Deus toda hora. Em todos os detalhes. Desde a órfã que vai ser rainha. Desde a insônia do rei. Você percebe Deus agindo nos bastidores. O Deus invisível trabalhando nos bastidores. De forma que não precisa o livro de Esther falar, Deus tirou o sono do rei, Deus colocou Esther na posição, Deus realizou aquilo, e vai ter mais coisa no livro que você olha, nossa, que coincidência. Não tem nada de coincidência. É um Deus invisível, mas que continua trabalhando, mesmo quando nós não estamos vendo, mesmo quando nós não estamos percebendo, Deus está trabalhando. A insônia, nada disso era uma coincidência. Mais uma vez, querido, nós não vivemos de coincidências, nós vivemos de providências. Confie nisso, que nesta manhã o seu coração, por meio dessa história de Mardoqueu, de Esther, seja fortalecido a confiar em Deus, mesmo quando não se entende, mesmo quando não se vê ou não se compreende. Ele está trabalhando nos pequenos detalhes, nas pequenas coincidências. Mas saiba, você não vive de sorte e azar. Você não vive de história, de coincidência, você vive de história com Deus. De relacionamento com Deus, de vida com Deus. O desfecho da história. A rainha Esther vai até o rei. Todo aquele perigo, ela pode morrer, mas ela pode salvar o seu povo. E quando ela aparece, o rei estende seu cetro para ela. E diz, o que foi, rainha? O que você quer? Olha o que ele diz para ela. Pede-me até metade do meu reino e eu te dou. E Esther, que não é precipitada, fala, rei, eu gostaria de convidá-lo para um jantar. Porque de barriga cheia vai ser melhor, né, irmãos? Mais fácil. Esther é sábia. Ela sabe, esse cara gosta de comer, deixa eu preparar um jantar bom, porque eu vou pedir um negócio complicado. E traz o Amã, o mala. Aí o Amã já... Eu sou um animal, até a rainha me ama, a rainha
tal. A pessoa que é pegada ao poder, ela tem como si mesmo o centro do mundo, né? É um negócio tenebroso. Aí ela chama para um jantar. Aí o rei, pede, Esther, te dou até metade do meu reino, ele repete. Rei, eu gostaria que o senhor voltasse amanhã para jantar novamente. Foi criando ali um certo suspense, a gente não sabe direito porque que ela foi adiando e foi criando aí esse suspense, mas ela já demonstrando muita sabedoria do momento certo. Tem coisa, irmão, que é a palavra certa na hora errada. É a palavra certa do jeito errado. É a palavra certa, então Esther tem essa sensibilidade. E o Amã falou, o que é isso? Sei lá, deve ter pensado até que a rainha se apaixonou por ele, não sei, a Bíblia não fala isso, estou brincando. Mas, chega no outro dia o jantar, o rei fala de novo, Esther, pede o que você quiser, eu vou te dar até metade do meu reino. Ela fala, rei, eu quero que o senhor salve a minha vida e a vida do meu povo, que estamos condenados à morte. O rei ficou maluco, quem poderia tentar contra a vida da minha rainha? E tal, e coisa assim. Ela, então, é o Amã, lá do lado, cara. Imagina a cena, gente, a desestrutura. O Amã desesperado, o rei enfurecido contra ele. E o Amã, ele vai se prostrar diante de Esther para pedir misericórdia. E aí o rei tinha saído e voltou para a sala e viu o Amã ali se apegando à rainha, no sentido de pedir misericórdia, mas achou que ele estava querendo violentar a Esther. Falou, esse cara é maluco. Esse cara está tentando pegar a rainha, meu. Que desgraça é essa? Esse cara vai morrer. Vamos matar esse cara. E aí veio a pergunta, mas onde? Como? Aí umas pessoas vieram e disseram, olha, ele construiu uma forca de 20 metros de altura. Aí o rei falou, então vai ser lá que ele vai morrer. Na forca que ele havia criado. Esse é um dos princípios mais importantes da Bíblia. A maldade se autodestrói. É por isso que Davi fala tanto sobre aqueles que fizeram armadilhas para eles mesmos. E isso, queridos, é para colocar um pouco de esperança no nosso coração, na reta final dessa palavra. Quando a gente vê tanta maldade, quando a gente vê tanta coisa que parece que o mal está prevalecendo em tantas frentes, é da natureza do mal destruir-se a si mesmo também, de forma que não use estratégias malignas, não pague o mal com o mal. Por quê? Porque o próprio mal vai voltar-se contra si mesmo. Não use as estratégias e as armas que a maioria das pessoas usa. É por isso que Paulo vai falar, não vença o mal com o mal, mas deixa vencer o mal com o bem. Por quê? Porque o mal é sempre uma estratégia falida. O mal sempre está condenado a morrer na própria forca que construiu. Então quando você tiver num momento em que você perceber ali que você quer agir com maldade, calma. Confie nesse princípio bíblico. A maldade se autodestrói. E aqui está o Amã, que criou uma forca de 20 metros. E ele mesmo vai perecer naquilo. E para encerrar, houve um livramento, porque o rei não poderia revogar a sua lei, que era irrevogável. Mas ele colocou Mardoqueu na posição de Amã e falou, faça o decreto que você achar melhor para o seu povo. E foi feito um decreto que os judeus poderiam se defender, que os judeus poderiam se posicionar contra qualquer ataque. E aí você desestimula muito o ataque, né? Quando você sabe que a pessoa vai se defender, você não se anima tanto para atacar. Mas resumindo, houve um grande livramento. E ali nasceu uma festa. A festa do Purim. Em que até hoje, quando eles têm a festa do Purim, tem uns bolinhos. O bolinho se chama orelha de Amã. Mas é uma festa que é uma memória. Quando nós tínhamos uma sentença de morte, Deus proporcionou uma sentença de vida. Deus usou uma mulher órfã, sem treinamento político, como um instrumento de salvação, como um instrumento de restauração, como um instrumento de manutenção das suas promessas, do seu projeto. Todos os anos há essa comemoração.
E para nós, também temos uma festa e temos um rei. A nossa festa é diferente da festa que está acontecendo no mundo nesses dias. Porque a festa que está acontecendo no mundo é uma festa vazia. É uma festa sem significado. É uma festa pobre. É a festa da embriaguez. É a festa da imoralidade. É a festa do passar o tempo de forma vazia. O Purim não é isso. A nossa festa não é isso. As nossas festas são de memória, são de lembranças, de que nós tínhamos uma sentença de morte sobre nós, e agora nós temos vida. A nossa celebração é a celebração de sabe que há um Deus invisível, mas que está trabalhando. A nossa memória é de um Deus que usa quem jamais se esperaria. A nossa memória é de um Deus que traz o livramento quando menos esperamos. A nossa memória e a nossa festa é porque é uma marca de Deus nas nossas vidas. Você comemora e eu comemoro porque nós sabemos de onde Deus nos tirou, porque nós sabemos onde nós estaríamos se não fosse Cristo nas nossas vidas. Nós sabemos o que seríamos capazes de fazer e realizar se não fosse o Evangelho na nossa história, se não fosse a lembrança do que Ele fez, se não fosse o amor de Deus, a fidelidade de Deus, a graça de Deus. Então sim, nós também estamos em festa, mas é uma festa cheia de significado, mas é uma festa cheia de sentido, é uma festa cheia de lembrança, e por isso nós podemos nos alegrar, sem encher a cara, e nós temos reis e rainhas na nossa história, mas que não precisam estar seminus ou seminuas para se destacarem, precisam ser mulheres como Esther, que se posicionam, que sabem aquilo que devem cumprir, e realizam, e fazem. Homens como Mardoqueu, que sabem, Deus vai livrar, Deus vai fazer, Deus é conosco. Eu queria convidar você a ficar de pé. Eu sei que hoje eu demorei bastante na palavra, para passar por toda essa história. Mas eu queria que essas verdades encontrassem boa terra no teu coração, que você cresce nisso. Eu não sei o que você viveu, mas Deus pode te usar aonde você está. Você não está onde você está por acaso. Não tenha medo, não tenha receio, não se acovarde, não se omita. Nada é por acaso nas nossas vidas. Tenha a confiança de Mardoqueu. Não importa as sentenças que foram estabelecidas, livramento virá de Deus. Deus continua trabalhando, Deus continua fazendo. E como Esther, assuma a posição, como esses irmãos que nós vimos nos slides, que falaram, aqui onde eu estou, eu vou fazer a diferença, eu vou realizar, eu vou assumir a minha posição. Talvez na sua casa, no seu casamento, no seu trabalho, nos seus estudos, nos seus relacionamentos, há algo que nós temos que assumir, há uma posição que nós temos que nos colocar e falar, eu não vou delegar, eu não vou terceirizar, eu não vou esperar uma nuvem, uma fumaça, porque isso é comigo. E se prepare, porque Deus continua trabalhando, mesmo que Ele não seja visível, como no livro de Esther, que o nome de Deus nem aparece. Mas poucos livros você percebe que Deus está presente de forma tão real como no livro de Esther. Saiba que o mal tem os seus dias contados. Os maus e a maldade têm sim os seus dias contados. E que eles estão condenados a se autodestruir. E que haja festa no seu coração. Uma festa diferente. Assim como aqui nós temos uma rainha e uma festa, mas uma festa diferente dessa que está acontecendo na nossa nação. Porque o seu coração está em festa, porque você tem memória, porque você tem lembrança, porque você e eu sabemos de onde fomos tirados, sabemos da história, sabemos do livramento, sabemos da redenção, sabemos da salvação, sabemos de tudo aquilo que Deus já realizou.
E por isso nosso coração está em festa. Senhor, obrigado por este livro tão precioso na Bíblia. Deus, vem sobre o coração de cada um, ó Deus, que talvez se ache inútil, incapacitado para ser usado por Ti, que já se acha incapaz de realizar qualquer coisa que seja relevante, que tem relação com o Teu reino, com valores do Teu reino, com família, com vida. E que hoje, Senhor, o exemplo de Esther possa saltar ao nosso coração e nos impulsionar a assumirmos as nossas posições, confiando num Deus que nós não vemos, mas que trabalha, que age, que continua atuando. Que isso possa manter o nosso coração numa festa de verdade. Que nós jamais tenhamos inveja das festas vazias, das celebrações vazias de propósito, das celebrações que não celebram nada, e que em muitas coisas, inclusive trazem tantos prejuízos espirituais, psicológicos, emocionais, físicos. Nós não precisamos nada disso, Senhor, porque em Ti nós temos vida, vida com abundância, e temos história, temos a redenção, Senhor, e disso nós não abrimos mão, porque é uma festa que não durará apenas 3, 4 dias, mas é uma festa que dura a nossa vida, e é uma festa que dura a eternidade. Muito obrigado, Senhor, por nos convidar para o Teu banquete, e nós intercedemos pela nossa nação. Ó Senhor, tem misericórdia das estradas, guarda, Senhor, as famílias, as situações que gerariam acidentes, Senhor, põe a Tua mão, gera livramento, Senhor, sara a nossa terra, toca nos corações, Senhor, que tantas vezes se apegam à imoralidade, se apegam ao vício, se apegam a coisas tão vazias, e tentam mostrar uma alegria que não existe, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, que eles possam conhecer a Tua salvação, que eles possam conhecer da vida que há em Cristo Jesus, da redenção que há em Cristo Jesus, Senhor. Nós não os queremos mal, pelo contrário, nós queremos que eles encontrem a verdadeira vida, a verdadeira festa, a verdadeira celebração, os verdadeiros motivos, os verdadeiros propósitos, os verdadeiros significados, Senhor. Tem misericórdia e salva, alcança, Senhor, em nome de Jesus, sara a nossa terra, em nome de Jesus, em nome de Jesus.